Eu vou fazer uma palestra que é muito próxima que o Guga trouxe em relação ao que está acontecendo no mundo hoje. Vou trazer um pouco a visão do Bradesco em relação a esse novo mundo que a gente vai viver nos próximos 5 anos e como que os grandes bancos, a nossa visão, vão reagir, porque obviamente os bancos estão percebendo toda essa transformação que foi colocada aqui pelo Guga. E como está sendo a reação hoje dos bancos e provavelmente como serão as reações dos bancos nos próximos anos, né? Porque obviamente quando a gente vê toda essa transformação digital, essa era digital que está acontecendo em outros setores que já sofreram, né, essa transformação digital, a gente estima algo como 15% a 30% do market share, ou as receitas oriundas para essas empresas foram transferidas para esses novos entrantes, né? E obviamente isso está acontecendo no setor financeiro. Então, a estimativa que hoje tem, por exemplo, no mercado americano é que 1% hoje das receitas já são destinadas a essas novas fintechs, né? O país hoje que está mais avançado nessa questão é a China. Hoje a China tem 50% hoje da receita de serviço financeiro, ela é oriunda de não bancos. Obviamente aqui a gente está falando do Alibaba, ou também como o eBank, como o Guga colocou aqui, né? Um pouco da nossa visão é que, efetivamente, o nosso vice-presidente acabou de voltar de Davos, lá em janeiro, e a quarta revolução industrial é algo que está na cabeça de todos os CEOs do mundo. Então, efetivamente, é isso que está acontecendo. Nós já passamos por 3 e estamos passando agora pela quarta revolução. Então, como o Google coloca aqui, que nós vamos viver nos próximos 10 anos uma transformação maior do que nos últimos 300 anos, provavelmente isso deve ser verdade mesmo. Quando a gente olha para a questão tecnológica, nós estamos vivendo algo que é impressionante. Quando a gente fala de smartphone, é algo que veio de 2007 para cá e revolucionou todos os setores da economia. Não tem um setor da economia hoje que você olha que o smartphone não revolucionou, né? Quando a gente fala em computação em nuvem, simplesmente por exemplo, lá no banco o pessoal tem um baita orgulho do nosso CTI, né? A gente gastou bilhões e bilhões no nosso CTI. Computação em nuvem simplesmente faz com que essa vantagem competitiva nossa, ela venha abaixo, né? A gente não tem mais uma vantagem competitiva quando a gente olha para toda a nossa estrutura hoje de computacional, de software, hardware e por aí vai, né? Quando a gente fala em internet das coisas também, tudo que você puder coletar de informações. Então, o nosso time de crédito lá se orgulha imensamente de que, assim, nós conhecemos o cliente, eu sei dar o crédito, eu sei precificar corretamente. A internet das coisas, com Big Data, simplesmente tira essa vantagem competitiva dos bancos também, né? Então, de uma forma geral, tudo o que está acontecendo nessa questão de tecnologia vai expor as grandes empresas a uma nova competição. E as grandes empresas vão ter que se transformar nessa direção. O segundo ponto que a gente sempre gosta de chamar a atenção é também em relação a pessoas. As pessoas estão se transformando. Então, aqui eu acho que todo mundo nessa sala já ouviu falar da geração millennial, sabe dos números. Nos próximos 5 anos, 50% da força de trabalho no mundo será a geração millennial. E a geração millennial é a primeira geração praticamente 100% nativa digital. E essas pessoas pensam diferente da forma como as pessoas que construíram essas grandes corporações pensam. Simplesmente elas têm novos hábitos, novas formas de consumir e novos valores. E a questão de valor é a principal questão que todo mundo tem que estar prestando atenção. Se você quer se relacionar com uma forma diferente da sua empresa, a empresa tem que estar atento a essa questão. Então, mudança tecnológica, mudança no comportamento humano. E a última questão, que na nossa visão é fundamental, é que hoje o recurso financeiro, mentes, ele é globalizado. Então, por exemplo, a gente vê aqui o Nubank recebendo recurso de fora do Brasil. E vai receber um atrás do outro, ele vai ser um aporte atrás do outro nos próximos 2 anos, provavelmente. O banco original recebeu localmente, mas provavelmente pode ser que ele também consiga, caso ele queira, receber aporte dos grandes fundos americanos ou grandes fundos chineses. Então, a gente tem uma combinação nos últimos 4 anos que é fantástica. Mudanças tecnológicas profundas, mudança do comportamento humano e dinheiro à vontade para quem tiver boas ideias. Isso é o que está acontecendo no mundo, acontecendo em todos os setores da economia e está acontecendo também no setor financeiro. Essa é um pouco a visão que nós temos e isso provavelmente vai se aprofundar enormemente nos próximos 5 anos. E aí tem um livro muito legal das empresas exponenciais, do Salim, que eu acho muito interessante, que ele coloca essa questão das empresas exponenciais, e eu acho que é isso que está acontecendo. Com todas essas transformações, a gente com certeza vai ver todas essas empresas que são totalmente nativas digitais, que não possuem legado. Então, o Bradesco, por exemplo, gasta 5 bilhões em TI. 3/4 disso é para sustentar o nosso legado. Um legado que, com a quarta revolução industrial, pode ser que esse legado fique para trás mesmo. Só que a gente tem que sustentar ele. Então, 3/4 dos 5 bilhões é para sustentar um legado que provavelmente pode ser que ele não consiga competir com essas novas tecnologias que estão surgindo, com essas novas empresas com crescimento exponencial, né?
E a nossa visão é que a gente está bem na intersecção do crescimento linear das grandes corporações contra esse crescimento exponencial desses novos entrantes. E aqui eu trouxe alguns exemplos que eu peguei também do livro do Salim, de empresas exponenciais, que mostram um pouco que assim, não é só oratória, né? De fato, efetivamente, isso está acontecendo já com todos os setores e grandes empresas já começam a mostrar essas questões. E quando você faz qualquer múltiplo, só para a gente começar a comparar, receita por empregado, receita por custo de capital, é impressionante como essas empresas conseguem trabalhar com uma produtividade muito acima das grandes corporações hoje que estão instaladas, né? E aqui eu acho que a outra questão interessante, né? Como que o mercado acionário, como os mercados de capitais estão olhando para essa questão, é isso. Quanto tempo demora para a sua empresa valer mais de 1 bilhão? E ao longo do tempo você simplesmente está de uma exponencial a -1, né? As empresas rapidamente hoje têm uma valorização de 1 bilhão que obviamente ajuda ela a captar recurso e ajuda essas novas entrantes a conseguir fazer frente às grandes corporações, né? E outro dado impressionante é esse, né? O S&P 500 caiu de 67 anos para 15 anos. Então é isso mesmo, assim, todas as empresas hoje, se não se mexerem, sim, corre grande risco de não ter tanta representatividade como tem hoje, né? E aqui eu trouxe acho que todo mundo conhece esse gráfico, mas é sempre legal a gente olhar para não esquecer, né? Aqui é o número de empresas que hoje valem mais de $1 bilhão, né, nesses novos entrantes. É claro que provavelmente 70% disso aqui vai virar pó nos próximos 5 anos, né? Já começou, né, esse movimento, né? Então, várias empresas que antes valiam 1 bilhão, em 2015, 2016, começaram a perder valor de mercado, porque efetivamente você também precisa ter entrega de receita, né? Mas é impressionante como está surgindo novos modelos de negócios, novos entrantes, como todo mundo está sendo ameaçado hoje por essas empresas, né? E aqui é um pouco a nossa visão de banco, tá? Então a gente tem uma visão de que os próximos 5 anos, o banco era aquilo que a gente conhecia, né? O banco era o centro e efetivamente o banco é como um grande silo. Você tem um grande silo de cartões, você tem um grande silo de seguro, você tem um grande silo de crédito, você tem a área lá que faz produtos, né? Então o banco ele era o grande centro e distribuía para os seus clientes de acordo com a necessidade de cada um desses grandes silos. E a nossa visão é que essa arena competitiva para os próximos anos vai levar, obviamente, todo mundo está falando, a era do cliente, né? O cliente no centro. A gente acredita muito nisso também. O cliente vai ser o centro, o banco vai ser deslocado e os serviços financeiros que os clientes necessitam vão ser atendidos pelos bancos, obviamente, que não vão morrer, vão continuar, mas também por todas as outras empresas que possam oferecer serviços financeiros. E é isso que está acontecendo no mundo. Quando a gente coloca em cima desse novo mundo as startups que surgiram, é impressionante a quantidade. Aqui eu coloquei uma fração do que existe hoje no mundo dessas startups, né? O banco deslocado e várias empresas, né, elas fazendo papel de banco. E aí a pergunta é, os bancos estão parados? Obviamente não, né? Quando a gente olha para o que os bancos estão fazendo, os bancos estão fazendo isso, né? Os bancos criaram corporate ventures e estão comprando todas as startups. Essa é a reação dos bancos, né? Se eu não posso competir com elas, eu compro elas. E é isso praticamente que todos os bancos do mundo estão fazendo, né? Estão comprando todas essas startups que estão ameaçando parte da receita dos bancos, né? Quando a gente olha para um outro gráfico, a gente deu uma pequena mapeada dos principais bancos, como que eles estão se preparando, né? Então você tem bancos que estão se aproximando do ecossistema, que eu acho, por exemplo, o que eu acho que o Cubo fez, se aproxima muito disso, né, de você criar um grande ambiente e você atrás das empresas, que eu acho que é uma iniciativa sensacional. Você tem bancos que criaram aceleradoras e incubadoras estrito sensu. Você tem bancos que foram já um pouco mais avançados e construíram corporate ventures com a tese de comprar empresas focadas no setor financeiro de novas tecnologias ou que atendem novos comportamentos humanos. E você teve bancos que criou áreas de M&A para fazer aquisições estrito sensu dessas empresas, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente está enxergando de reação dos bancos, dado tudo que está acontecendo hoje no mundo. E aqui eu trouxe um pouco como o Bradesco está pensando isso, né? Então, o Banco Bradesco, de 2011 para cá, ele modificou toda a sua estrutura de inovação. Ele criou o conceito de polos de inovação e começou a fazer todo o processo de inovação como sendo algo que pertence a toda a organização e não mais dentro de um grande centro de P&D. Então, toda a organização hoje pensa em inovação através do que nós chamamos de polos de inovação. Criamos um comitê executivo de inovação que reúne 4 vice-presidentes e 7 executivos todo mês para falar sobre inovação e deliberar sobre inovação. E criamos o programa InovaBrá. Então, nós somos o primeiro banco no Brasil a criar um programa voltado 100% para startups.
que é o nosso programa InovaBrá, que permite que as empresas, essas fintechs, possam acessar a nossa escala, seja ela através de clientes, seja através do nosso investimento em TI, seja através dos nossos canais de distribuição. E em 2016, nós criamos uma área de algoritmos para pensar só algoritmos e como essas fintechs podem nos ajudar, ou quais são os serviços que elas estão oferecendo que o banco também pode agregar muito valor. Criamos o Bradesco Ventures, é um corporate ventures com a tese focada em fintechs que possa agregar valor para o banco. Esse Bradesco Ventures, a gente lançou ele no mês passado internamente, ele vai ter 100 milhões no primeiro tranche para comprar empresa entre 1 e 5 milhões. Esse ano nós vamos lançar o Bradesco Lab, que é uma coisa interna nossa para as grandes corporações colocarem suas inovações, e vamos ter uma plataforma de comunicação para que as startups possam também comunicar ao mercado tudo o que está acontecendo. Então, de uma forma geral, esse é o panorama para 2016 da nossa área de inovação. Aí, pensando um pouco só como que isso se encaixa estrategicamente todo esse mundo que a gente está vendo, quando a gente coloca o valor por acionista na parte de baixo e o acesso a tecnologias ou novos modelos de negócio, sejam eles para o nosso core ou sejam eles para mercados adjacentes, nós enxergamos que esse processo de aproximação de startup, que no nosso caso é o programa InovaBrá, em outros bancos tem outros nomes, ele consegue então criar um valor para acionista num horizonte de 4 anos e permite que o banco toque inovações mais disruptivas fora do que, obviamente, é desenvolvido dentro de casa. A nossa área de Bradesco Ventures, nós acreditamos que ele pode gerar valor rapidamente para o acionista e também vamos buscar empresas que estejam fazendo algo fora, digamos, do nosso core, fora do que a gente hoje está pensando. Temos as parcerias estratégicas com as grandes corporações, essa sempre foi a forma que o Bradesco sempre esteve na fronteira do conhecimento. Então, por exemplo, nesse momento nós temos uma parceria com a IBM para ter acesso ao Watson. Então, toda a parte de computação cognitiva, o Bradesco está acessando essa fronteira, por exemplo, com o Watson da IBM. E isso foi sempre a forma como o Bradesco sempre fez, agora ele criou essa nova estrutura para acessar esses novos entrantes, né? E, obviamente, nós temos toda a nossa estrutura de inovação fechada, que também foi sempre que colocou a gente na vanguarda e continuamos muito forte nesse processo de inovação. Então, é isso que o Bradesco está estruturado para reagir a todas essas coisas, essas questões que o Google colocou, porque nós enxergamos também que é algo que vai revolucionar também o setor financeiro no Brasil. E aqui são os temas que em 2016 nós estamos mais prestando atenção hoje, que nós colocamos mais nossa energia em cima desses 4 grandes instrumentos de inovação. Então, quando a gente está falando lá da questão do blockchain, sim, nós acreditamos também que pode ser uma tecnologia disruptiva em relação a praticamente tudo que nós fazemos hoje, de setor financeiro, de serviço financeiro. É claro que tem várias questões que precisam ainda ser pensadas, como, por exemplo, você vai fazer uma transferência entre fronteiras. Você tem que pensar quem vai liquidar essa transferência, quem vai liquidar essa posição. Então, a gente não está falando de 5, 10 milhões, a gente está falando de alguns bilhões que precisam ser liquidados, que precisam ter garantias que a outra ponta vai receber. Quem vai garantir a oscilação da moeda, porque demora ainda 40 minutos para você conseguir fechar uma transação. E, com certeza, quando você começar a falar em bilhões, vai ter gente fazendo operações para tentar ganhar spread em cima dessa oscilação de 40 minutos. Então, tem algumas questões que ainda precisam ser, alguns pontos que precisam ainda ser equacionados para que, efetivamente, isso se torne a tecnologia dominante. Mas, provavelmente, será a tecnologia dominante para diversos serviços financeiros, né? Toda a parte de Smart Analytics, isso é impressionante e, efetivamente, todos os bancos já são hoje, mas vão se aprofundar na parte de algoritmos, né? Então, o algoritmo é que vai comandar praticamente tudo. Hoje, no Bradesco, por exemplo, 90% do nosso crédito ele é comandado por algoritmo. Então, a gente não tem um ser humano lá falando se você pode ou não dar crédito. 90% dele já é totalmente automatizado com algoritmos, por exemplo, né? Toda essa parte de plataformas digitais, né, para você eliminar fricções, nós concordamos 100% que isso também vai ser o dominante. É uma questão só de quem vai conseguir chegar primeiro lá, né? E, obviamente, a internet das coisas. Então, como que efetivamente isso vai colocar a gente na vanguarda? Esses são os 4 temas que o Banco Bradesco hoje nós estamos avançando fortemente para dominar. E agora falando um pouquinho rapidamente do nosso programa InovaBrá, naquela parte de como nós nos estamos aproximando das startups. A ideia do nosso programa é que nós acreditamos que no Brasil ainda o nosso mercado é muito imaturo. Nós temos o mercado de capitais ainda muito frágil, né? Por mais que ele avançou bastante, ainda é muito frágil
perto do que você vê em outros países, né? Então, as startups aqui no Brasil, elas precisam criar um modelo de negócio, precisam se provar para aí sim conseguir ganhar uma fração do que é feito lá fora. Lá fora o cara consegue pegar alguns milhões sem efetivamente ter um modelo comprovado. Aqui no Brasil você pede para a startup provar o seu modelo para conseguir dar algum recurso, uma fração ainda, né? Então, efetivamente, ainda temos um mercado ainda muito pequeno e muito imaturo perto do que a gente vê no mundo, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem dificuldade de ter a nossa primeira unicórnio no Brasil. Deve estar para acontecer agora, mas ainda são poucos os casos de sucesso aqui que a gente tem aqui no nosso ecossistema, né? E aí que a gente pensou no nosso programa InovaBrá. A ideia do InovaBrá é dar escala para essas empresas. Esse é o nosso papel. Então, a gente tirar as empresas que conseguem acessar os mercados iniciais e não conseguem entrar efetivamente no mercado de escala. Nosso papel aqui é esse, é dar escala para essas empresas que tenham sinergia, obviamente, com o nosso negócio. Então, vou dar o exemplo do nosso, a gente passou o primeiro ciclo agora. Esse aqui é a propósito nosso. O nosso propósito é um pouco diferente da proposta do Cubo, no sentido de ser contínuo. O nosso, para a gente conseguir dar escala para as empresas, nós precisamos fazer algo um pouco mais discreto, então nós precisamos entender aqui que a empresa, qual é a sinergia dela com o banco, como ela vai ganhar escala com o banco. Então, o nosso processo ele é anual, onde a cada ano nós colocamos 10 empresas dentro do banco. Então, colocamos 10 empresas no ano passado, e esse ano a gente acabou de selecionar 12 empresas para fazer parte do nosso processo. Essas foram as... Então aqui, rapidamente, o que a gente está... Qual é a expectativa nossa quando a gente olha para essas empresas? Então, que essas empresas estejam propondo novos modelos de negócio. É isso que nós estamos buscando, né? Eu não vou nem ler aqui, mas assim, essas são as questões que a gente mais nos interessam. Por exemplo, quando a gente fala de UX, isso ainda é frágil nas startups brasileiras, essa questão, né? Rapidamente, as startups brasileiras precisam dominar toda essa parte de experiência do usuário. Isso é crucial para que você consiga dominar o mercado, né? E a gente vê ainda nas startups que nós estamos tendo acesso, nós já tocamos mais de 1000 startups, ainda uma fragilidade nesse tema. Um segundo ponto que a gente vê uma fragilidade nas startups no Brasil ainda é a questão de automação, a questão de algoritmos. As startups brasileiras, nesse segundo ciclo, por exemplo, a gente já viu avanços muito fortes em relação ao primeiro, empresas já conseguindo ter um domínio, por exemplo, de linguagem natural, um domínio de computação cognitiva bastante intenso já, algumas, não todas. Eu diria que uma fração delas estão tendo esse domínio, que para a gente mostra que sim, pode ser que nos próximos anos a gente consiga ter empresas mais competitivas quando a gente olha globalmente, né? E esse aqui foi o primeiro ciclo nosso. Nós tivemos, então, 8 empresas. Acho que a Sensia está aqui, o Kleber está aqui, participou conosco no primeiro ciclo. E as 4 empresas que, efetivamente, nós estamos conseguindo dar escala são essas 4. Por exemplo, a Quero Quitar, ela é uma empresa de recuperação de crédito. Nós demos um primeiro tranche para ela de 120 milhões, mais ou menos 120 mil clientes. Eles recuperaram algo em torno de 1,5%, 2% de uma carteira com aging de 3 anos, 4 anos. Demos a segunda tranche agora de mais 150 milhões e nós vamos dar agora, quando eles terminarem o desenvolvimento dele, uma tranche de 10 bilhões para eles recuperarem. Essa é a escala que a gente está falando que é possível dar com um banco, com uma startup. Se eles tiverem sucesso, provavelmente será uma empresa rapidamente que vai faturar seus 600, 150 milhões de reais, caso tenha sucesso. A Crânio é uma empresa de gamificação, a gente deu para eles os 100 mil funcionários para eles treinarem. Se tiverem sucesso, eles podem acessar os nossos 26 milhões de clientes através de gamificação. A Rede Frete Fácil, ela é uma empresa que faz fretes. A Rede Frete Fácil, ela tinha, se não me engano, algo como 15, 20 mil caminhoneiros na sua plataforma. Nós demos para ela 300 mil caminhoneiros que eram clientes do Banco Bradesco para eles trabalharem e conseguirem fazer o matching de cargas. E a Sensidia, que é uma plataforma de API, ela criou a nossa primeira plataforma Open API do Banco Bradesco e está desenvolvendo hoje 150 APIs para a gente dentro do nosso CTI. Então, esse aqui é um pouco o papel que InovaBrá tem para as startups. Esse aqui foi o segundo ciclo, a gente acabou de rodar o segundo ciclo, tivemos 549 empresas inscritas, selecionamos 45 empresas, que estão mais ou menos divididas nesses temas estratégicos para a gente. E aqui eu vou passar rapidamente um filme de como foi esse processo de imersão que nós fizemos com essas 45 durante uma semana, onde o Banco Bradesco deslocou aproximadamente 120 pessoas do seu corpo de todas as áreas de negócio para conversar com essas 45 empresas que tinham aproximadamente 110, 115 empreendedores nesse debate, que foi bastante intenso durante uma semana.
esse foi o processo de imersão com 45 empresas que participaram conosco. Dessas 45, nós selecionamos 21, que foram para um debate similar a um auditório desse com os executivos do banco. Tinham 12 executivos do banco, entre vice-presidentes e executivos, e todos os diretores do banco estavam presentes nesse debate. As 21 empresas faziam uma apresentação, e aí tinha um debate junto com os diretores e vice-presidentes de como essa empresa poderia efetivamente usar a nossa escala e como aquela solução poderia agregar valor para os nossos clientes. Selecionamos, então, dessas 22, 21, selecionamos 12, e esses foram os temas selecionados que nós vamos, então, propor agora durante 6 meses com essas 12 empresas. Então, nós temos empresas que trazem para nós a questão de engajamento de clientes, empresas que é onde nós estamos hoje muito interessados, customização massificada. Então, toda a parte através de computação cognitiva, machine learning, toda essa parte de algoritmo, você eliminar todos os back-office. Está aqui o Mark aqui na minha frente. Você eliminar back-office e conseguir dar inteligência na ponta, né? Então, tem 2 empresas que vieram muito forte, isso nos agradou muito, empresas com domínio muito intenso dessas tecnologias de ponta de algoritmo, com uma aplicação muito prática para o setor financeiro. Uma delas é a Tá Na Hora Digital, que ela está entrando num mercado de 25 bilhões de sinistros, que se ela conseguir reduzir 1, 2, 3% disso, é algo muito relevante para a gente e para essa startup também. Obviamente, a parte de Big Data Analytics, gestão de ativos. Então, uma das empresas que vieram, a gente gostou muito da parte de automatização de ativos, na parte de Robô Advisor, né? Nós concordamos também que Robô Advisor, hoje nos Estados Unidos, 26% de todos os ativos hoje sobre gestão são fundos passivos que estão fazendo esse processo. Então, já estamos falando de, há 10 anos atrás era 10%, hoje são 26%. Então, o Robô Advisor, de fato, deve ser uma tendência quando a gente fala para o mundo de assets, né? Parte de blockchain, 2 empresas. Foi até interessante, o Brasil ainda é muito frágil nesse tema, mas 2 empresas com um domínio muito intenso dessa tecnologia e que vai conosco, então, nos próximos 6 meses, tentar, então, implementar esse processo. É claro que o Bradesco não está só fazendo isso em blockchain, nós estamos fazendo, blockchain, obviamente, é algo que é um buzzword em todo o mundo, e as grandes corporações estão criando consórcios para que efetivamente consigam dominar, né? Então, você tem diversos consórcios formando no mundo e a gente está participando de algum desses consórcios hoje para poder dominar essa tecnologia, né? Apareceu empresa de plataforma digital, empréstimo, segurança e educação financeira. Então, esses são os temas que nós selecionamos para que esse segundo ciclo do programa Inova Bra. Bom, é isso. Esse aqui é o meu e-mail, caso vocês queiram tirar alguma dúvida.